Hoje a gente vai apresentar aqui para vocês uma implementação de prática de MLOps com SageMaker. Eu acho legal de já fazer aqui um disclaimer que a gente não vai falar de uma feature só do SageMaker, a gente vai falar de vários assuntos aqui, tentar mostrar algumas vantagens de usar cada uma, como que a gente pode integrar elas. E eu trouxe aqui junto comigo Diego Nogari. Falei, pessoal, tudo bem? De novo, oi. E eu sou João Martins, arquiteto de soluções aqui da AWS. Já trabalho na AWS já tem uns 4 anos, vai fazer 4 anos no final do mês, para falar a verdade. Então, estou aqui desde o último Summit que a gente teve presencial em 2019. Acho que muito provavelmente vocês vão ouvir isso várias vezes aqui durante a apresentação de como a gente está feliz de fazer presencial novamente, né? E eu até tenho uma história que em 2019 eu tive a oportunidade de apresentar também uma sessão, mas estava uma bola dividida ali, ia ser eu ou outra pessoa, acabei deixando a oportunidade para outra pessoa, falei, não, ano que vem eu faço. Boom, pandemia global, 3 anos sem Summit, então estou bem ansioso para vir apresentar para vocês, tá bom, gente? Então, vamos começar aqui o assunto, tá? A agenda que a gente vai ter hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre conceitos de MLOps, tá? Tentar explicar o que seria MLOps. Falar para vocês algumas capacidades dos SageMakers voltada ao MLOps também. E depois entrar especificamente no SageMaker Pipelines, que seria a feature que mais voltada para a criação de fluxos, tá? Não é a única feature que a gente vai falar hoje, novamente, mas vai ser uma delas, tá bom? Depois disso, vou convidar aqui o Nogari a apresentar para vocês um caso de uso que eles implementaram. Primeiro de tudo, conceitos de MLOps. Eu gostaria, antes de falar de MLOps, falar aqui do pai do MLOps, né? A mãe do MLOps seria o DevOps. Eu acredito que o DevOps muita gente já deve conhecer, porque é um conceito muito mais disseminado, faz muitos anos. O que seria o DevOps? Né? Seria a produção de esteiras para a gente conseguir produtivizar código em geral, né? Então pode ser um site, pode ser uma solução interna, independentemente. O MLOps bebe muito dessa fonte, mas voltada para modelos, para a gente trabalhar com Machine Learning, com os desafios que o Machine Learning tem específicos, tá? Primeiro de tudo, então, vamos falar agora um pouquinho de DevOps antes de entrar no MLOps. No DevOps, qual que seria a ideia? Né? A gente tem empresas no mundo todo, independentemente da indústria, tentando acelerar o desenvolvimento digital, tentando acelerar o que é desenvolvido e o que é disponibilizado tanto internamente quanto para clientes, né? E muito por conta da pressão, né? Aquele time to market que a gente fala bastante, de pô, se eu lançar primeiro que o meu concorrente, muito provavelmente eu vou ter uma base de usuários muito mais sólida, né? Então tem muita pressão para ter um desenvolvimento rápido, não ficar reinventando a roda, né? Uma coisa que acontecia bastante com métodos tradicionais. Falando em métodos tradicionais, né? Então como é que seria o antes da gente trabalhar com o DevOps? A gente tinha muito processo manual. Então tinha muito trabalho, muito retrabalho, muito processo manual, muitas pessoas eram engajadas no meio do fluxo que acabava gerando ali um delay na entrega final. E a gente, por conta disso, também tinha implantações pouco frequentes, que a gente chama, né? Então não é que as aplicações mudavam pouco, na verdade a gente tinha uma frequência baixa de mudanças, mas quando acontecia uma mudança era uma mudança grande, o que também gerava um pouco de medo, né? Tinha um paradigma um pouco mais de ter medo de saber se vai funcionar ou não, se os clientes vão gostar ou não, uma versão anterior podia ser melhor utilizada. Então, o ciclo de inovação acaba ficando muito mais lento. Hoje em dia, com o DevOps moderno, isso muda bastante. A gente tem aqui uma automatização de mecanismo. Então, a principal vantagem que eu posso aqui tentar colocar em uma palavra para vocês no DevOps é automatização. Então, aqui o processo, uma parte do processo vai chamar o outro. A gente tem steps que são interligados e que são desenhados de uma forma que sempre um passo que depende do outro inicie assim que for necessário, assim que for possível. Com isso, a gente tem uma inovação muito mais rápida e a gente tem uma frequência muito maior de releases, né, de novos lançamentos. Geralmente são releases menores também, isso acontece bastante. A gente tem lançamentos que são mais frequentes, mas com poucas mudanças, e isso também acaba tirando um pouco desse medo de será que meus clientes vão gostar, né? Uma mudança pequena, então muito provavelmente vai ter menos resistência também. Duas ferramentas que eu separei aqui para vocês, para falar rapidamente, seria o Amazon Code Guru e o Amazon DevOps Guru. Qual que seria aqui a ideia deles? São duas ferramentas de inteligência, tá? Mas não são voltadas para só trabalhar com Machine Learning, são ferramentas voltadas para trabalhar com códigos em geral, então DevOps em geral, e que vai trazer para a gente insights durante o desenvolvimento. Então, em tempo de desenvolvimento, quando eu estou ali fazendo o meu código, ele vai falar, isso aqui pode ser uma possível falha de segurança, né? Um data leak pode acontecer de acordo com a linha de código, ou até você está usando aqui esse trecho de código, pode ser que se você usar outro fique mais performático, então tem várias possibilidades aqui de trazer insights para vocês. Mas isso eu ainda não entrei no MLOps de fato, que eu acho que é a principal tema aqui da nossa conversa. Então vamos entrar agora finalmente em MLOps, né? Então, MLOps, o que a gente teria? Tem 3 domínios diferentes aqui que trabalham simultaneamente, né? O Machine Learning, desenvolvimento de modelos, a engenharia de dados, onde o Machine Learning bebe muita, né, da fonte para conseguir criar esses modelos, e de fato o DevOps para a gente conseguir colocar isso produtivizado, né, numa indústria. Onde é que mora o MLOps? Ele bebe das 3 fontes, ele estaria na interdependência ali dos 3 domínios.
isso também eu acho que é um pouco, né, batido, assim, muitas vezes a gente pode pensar que todas as práticas, não só de MLOps, qualquer desenvolvimento, é focado em três pilares, né? O pilar de tecnologia, de pessoas e de processos. Hoje a gente vai focar aqui no pilar de tecnologia, vou trazer aqui algumas possibilidades, tá? Para a gente trabalhar com o SageMaker ou externamente. Então vamos criar um pipeline de machine learning. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode usar ferramentas próprias, que são desenvolvidas para machine learning de fato, ou algumas ferramentas externas, ou ferramentas que são desenvolvidas só para DevOps e a gente conseguir ali fazer uma parametrização melhor para conseguir trabalhar também com o desenvolvimento de modelo. Falando da primeira opção, que seria usar ferramentas de machine learning, eu trouxe aqui 3 opções para vocês. A primeira de todas, que eu acho que é o laço principal, que seria o SageMaker Pipelines, tá? Ele que vai ser a ferramenta que a gente consegue criar ali um fluxo, é bem visual também, é super legal de a gente trabalhar com ele dentro do SageMaker Studio, a gente consegue colocar bem o passo a passo. Então, primeiro de tudo, eu vou trabalhar na ingestão dos dados, depois aqui no tratamento desses dados, depois eu vou colocar para fazer um treinamento paralelo, depois eu vou separar qual que é o treinamento melhor, né, pelos índices de avaliação e colocar um Automatic Model Tuning. Então, isso tudo eu consigo colocar passo a passo e no meio do caminho eu também consigo trigar ações externas ao SageMaker. Acho que seria essa a principal ideia do SageMaker Pipelines. Mas tem outras opções também, né? Então, quem tem mais familiaridade com usar ferramentas, por exemplo, um Apache Airflow, a gente tem a possibilidade de usar um serviço gerenciado do Apache Airflow, ou até mesmo o Step Functions da AWS, que é um serviço amplamente utilizado para fazer qualquer coisa que você quer tentar orquestrar dentro da sua conta. Então, dá para ser utilizado tranquilamente com MLOps. Mas também tem a possibilidade de a gente usar aquele stack de serviços da AWS que é voltado para DevOps em si, que seria os code asterisco, né? Eu vou chamar assim, todo que começa com code alguma coisa. Então, um code build, um code commit para fazer versionamento de código, por exemplo, né? Ferramenta Git aí da AWS, muita gente chama. Um code pipeline, até um CloudFormation, para a gente tentar trabalhar com versionamento não para aplicação, mas sim para infraestrutura. Então, tudo isso também tem com... Vamos fazer o if as a code, é que nem eu... If as a code. Agora, Boa. agora eu vou ver. Ele me lembrou aqui que é o Infrastructure as a Code, que a gente conseguiu criar também. E, basicamente, então, a gente tem aqui várias opções. Além do mais, agora tem um universo à parte inteiro, né, que seriam ferramentas terceiras, as do-it-yourself também, né, a gente pode construir, código aberto. Então, o SageMaker, né, isso é uma coisa que acaba acontecendo bastante quando eu converso com clientes que ainda não conhecem o SageMaker, né, eu começo a mostrar todas as capacidades do SageMaker. E tem feature, para tudo que você pode imaginar lá dentro. O First Call Deck, que a gente chama, que é aquele deck, aquele slidezinho que a gente apresenta rapidamente para o cliente saber o que é que tem no SageMaker. Tem mais de 200 slides hoje e saiu o Remars agora há pouco, então vai ter mais coisa para colocar lá dentro. Então, assim, a galera fica um pouco com medo, assim, poxa, mas será que para eu usar o SageMaker eu tenho que comprar, né? Tô fazendo aspas aqui com os dedos, vou ter que comprar esse pacotão todo? Não é bem assim que funciona, na verdade não é nada assim que funciona, a gente separa quais são as features que a gente quer utilizar e se eu sou mais confortável, se a minha empresa, se a minha forma de desenvolvimento é mais confortável, usar alguma coisa open source, alguma ferramenta terceira, eu posso integrar também no ambiente e desenvolver. Então aqui a gente quer trazer customização, quer trazer facilidade, tá? Acima de tudo. Ô, João, posso só trazer um ponto para cá? Por favor. Vocês têm clareza que o SageMaker é uma família de produtos que tem várias ferramentas lá dentro? SageMaker Studio, SageMaker Pipeline, SageMaker Model Monitor, SageMaker Batch Transform, SageMaker Endpoint. Você tem uma porção de ferramentas. E você tem total flexibilidade para usar o que você precisa. Então você consegue integrar o que está sendo apresentado aqui de um lado de treino do modelo, do lado de publicação, do lado de monitoramento para ter observability, do lado de ter a pipeline para criar o seu fluxo de CI/CD, você tem essa flexibilidade. É importante só deixar claro isso, destacar, para que as pessoas que estão ouvindo, talvez a primeira vez, não pensem, puxa, eu tenho um pack de produtos e eu vou ter que usar todos eles. Você consegue flexibilizar isso e encaixar de acordo com a sua demanda, com a sua necessidade. Exatamente, obrigado, cara. Então, é bem essa ideia mesmo, né? A gente parte até, muitas vezes, muitos clientes novos aqui da AWS que vão utilizar o SageMaker, acabam gostando do SageMaker por causa de uma simples feature, e depois ele começa a utilizar mais features que fazem sentido, e depois acaba usando grande parte do stack, né? Mas não é necessário, assim, não. A gente quer resolver o problema da forma mais fácil. Se a forma mais fácil for integrando uma coisa que já está desenvolvida, então a gente integra e continua utilizando, sem problema nenhum. Perfeito. Falando um pouquinho das capacidades de MLOps do SageMaker. De novo, não vou falar de uma feature só, vou falar de algumas. Eu convido vocês, tá? Aí, aqui, eu vou mostrar 4 desafios diferentes, tá? E em cada um deles eu vou colocar a solução, que seria uma feature do SageMaker diferente, alguma vantagem, alguma prática de MLOps que pode ajudar a gente a solucionar esse desafio. Então, o primeiro de todos seria retirar o gap, né? Retirar a distância do desenvolvimento de um modelo para a implantação dele. Então, colocar ele, de fato, ali em produção, né? Colocar ele para jogo de fato, né? Então,
existem muitas pessoas no meio do caminho. Então, desde a pessoa que vai fazer o tratamento dos dados, até antes disso, né, retirada dos dados, portar esses dados para o lugar onde vai ser tratado, fazer ali um ETL que seja, um tratamento um pouquinho mais complexo, até uma imputação, e que depois disso começar a treinar o modelo, tem várias etapas e depois no final só vai ter feito a implantação. Muitas vezes, por ter vários processos separados, com pessoas que são owners desses processos diferentes também, pode ser que isso traga uma dificuldade, né, no final das contas, de conseguir fazer essa implantação de forma rápida, né? Então, aqui a gente tem a possibilidade de trabalhar, por exemplo, com o SageMaker Model Registry, que traz essa facilidade de conseguir simplesmente importar o que já foi treinado, que já está disponível ali num catálogo, de fato, de produtos, né, de modelos que está desenvolvido, e só selecionar o que eu quero fazer a implantação. Então, pode ser que eu tenha vários trials ali, várias tentativas diferentes de modelos, usando táticas diferentes, e eu quero implantar ali a tentativa A. Então, simplesmente eu só seleciono ela e consigo fazer a implantação, né, o deploy dela. Posso só pegar um ponto aqui também? Por favor. Quando a gente fala do Model Registry, outra coisa importantíssima é a gente conseguir, de alguma forma, auditar aquele modelo. Porque imagina o seguinte, você criou o modelo, você colocou esse modelo em produção, esse modelo está sendo consumido, e você está atualizando, você está colocando novas versões, novas features para aquele modelo, e esse modelo vai sendo adaptado, vai sendo atualizado com o passar do tempo. Imagina que você precisa voltar para responder uma pergunta de auditoria, uma pergunta ali de questões legais, por que determinado modelo tomou uma decisão em um certo período do tempo. Com o Model Registry você consegue voltar e entender quais foram os hiperparâmetros, quais foram os dados utilizados naquela construção do modelo, como que ele foi treinado, quais foram os recursos. Isso ajuda na parte da explicabilidade e na parte da auditoria. Exatamente, perfeito. Outro desafio comum que eu gostaria de trazer aqui é trazer justamente mais rastreabilidade para o modelo, não só na parte de conseguir saber como o modelo chegou naquela inferência, né, que foi, eu acho que um pouquinho aqui o exemplo que o Nogari falou, de detecção de viés e afins, mas até mesmo alguns possíveis erros que podem ter acontecido no meio do caminho, né, onde é que isso se originou, para conseguir tratar no fluxo inteiro qual que é o step, né, qual que é a parte do fluxo que deve estar originando não só um problema para um modelo, mas para vários modelos, quando eu estou falando de uma produtivização mais recorrente, né? Então, para uma empresa que tem centenas, dezenas, milhares, por que não, de modelos sendo desenvolvidos o tempo todo, ter essa rastreabilidade é uma coisa que é primordial, né? Então, traz também a vantagem da velocidade que a gente pode colocar para o desenvolvimento de um modelo novo, né? O próximo seria conseguir fazer aqui um processo repetitível. Então, isso também é muito importante para não ter aquele problema de reinventar a roda, né, que a gente estava conversando. Então, ter um processo repetível, toda vez que um dado novo entra aqui nessa minha fonte de dados, eu coloco esse dado novo aqui, eu quero buscar esse dado, quero fazer o tratamento. Então, todos esses passos que já são recorrentes, eu vou ter que fazer isso independentemente do modelo que eu for trabalhar, eu quero ter como fazer isso de forma automática, de forma repetitiva. Então, para esse tipo de desafio também, a gente tem a possibilidade de usar o próprio SageMaker Projects e o Pipelines para conseguir trazer essa repetição em processos que eu não precisaria ter tempo imposto ali no meio para conseguir fazer ele de novo, já é uma coisa que a gente sabe fazer muito bem. E aí, posso só pegar de novo Também mais de novo. Pontinho aqui? Quando a gente fala do Projects, principalmente, imagina que dentro de um desenvolvimento, você vai ter ali vários experimentos. Você vai ter a versão 1, versão 2, versão 3, versão N daquele modelo, para entender como que ele está performando, se ele está conseguindo responder de uma forma apropriada à sua necessidade de negócio. Sempre pensando lá na demanda para o cliente, sempre pensando no produto que você quer entregar para atender o seu cliente. E dentro desses projects, do SageMaker Project, você vai colocar ali vários experimentos, para em algum momento você falar promover um desses aqui para produção. Então esses trials, esses vários experimentos, as várias tentativas que a gente faz ali dentro, fica dentro dessa ferramenta do SageMaker Projects. Perfeito, muito obrigado. E agora falando da última parte, né? A gente conseguiu desenvolver o modelo, implantou ele em produção. O que a gente faz agora, né? Agora a gente comemora e vai fazer o próximo modelo. Não é bem assim que deveria funcionar, né? A gente também tem que ter um monitoramento do que esse modelo está fazendo. Então, existe um problema muito comum que a gente conhece, que é o model shift, que a gente chama, né? Então, a gente implanta o modelo, a gente pega aqueles dados de treinamento, de validação dele, né? Treina o modelo com os dados de treinamento, vai ver a validação ali, usar os dados de teste para saber se o modelo está com bons índices, né? Está sendo assertivo, e ele está sendo assertivo com os meus dados de teste. Mas eu coloquei ele em produção. Aí agora vai começar a vir dados novos e conforme o tempo vai passando, o padrão dos meus usuários, vamos supor, é um comprador no e-commerce, aquele modelo está fazendo uma recomendação. O padrão de consumo muda, por exemplo. E isso em qualquer tipo de modelo, não só para e-commerce, né? Por conta disso também a gente tem que saber quais são as decisões que o meu modelo está tomando e uma forma fácil de colocar isso também na ponta dali
do meu pipe de desenvolvimento é usando o SageMaker Model Monitor também. Então, outra das features que a gente estava falando aqui, de novo, não é uma coisa que a gente compraria tudo, né, que a gente instanciaria tudo de uma forma única, mas é uma feature que traz muitas vantagens também para a gente ter observabilidade de novo, né? De novo, voltando a falar de observabilidade. Agora, falando do SageMaker Pipelines, esse SageMaker Pipelines é uma feature relativamente nova, né, que na AWS, falar que uma coisa que tem um ano é novo é até meio difícil de falar, porque lança coisa todo dia, toda semana está lançando coisa, né, mas é relativamente nova. SageMaker Pipelines, eu queria trazer algumas das vantagens que a gente tem atualmente, tá, o que há de novo no SageMaker Pipelines que foi lançado nesse último ano. Tá? Então, primeiro de tudo, a integração com o SageMaker Experiments, um pouquinho até voltando no que o Nogari estava falando agora há pouco. Né? Dentro de um projeto, a gente tem vários experimentos, tem várias tentativas, vários trials. Né? O SageMaker Experience é a feature do SageMaker para justamente conseguir trabalhar paralelamente essas tentativas, né? Esses experimentos separados, que vai colocar não só hiperparametrizações diferentes de um certo algoritmo, como também testar arquiteturas diferentes de rede neural, algoritmos completamente diferentes, e a gente consegue eleger ali qual desses experimentos é o experimento que mais faz sentido a gente começar a tunar em cima, trabalhar em cima e colocar ele de fato ali a teste, a prova, para fazer um deploy. Já tinha essa integração com o SageMaker Experience, mas agora ela é nativa, então nem precisa mais de configuração também, é muito mais rápido de ser utilizado. Próximo ponto, a gente está falando aqui muito, né? Pipeline. Pipeline é uma sequência de steps, né? Uma sequência de passos que a gente vai trabalhar. O SageMaker, agora, Pipelines, tem suporte a novos tipos de steps, novos passos que a gente precisa colocar no meio da minha esteira de produção. Então, por exemplo, integrar com detecção de viés, o que o Nogari estava falando também, né? Então, saber o enviesamento do modelo. O modelo está levando muito em conta a variável nome do usuário. Então, eu não deveria estar, eu precisaria usar muito mais a idade do usuário, por exemplo, o padrão de compra, o histórico dele. Coisas assim deveriam ser muito mais, ter um peso muito maior do que, por exemplo, o nome dele. Esse tipo de coisa a gente consegue saber com o SageMaker Clarify. Ou até coisas externas ao SageMaker, né? Então, falar que, por exemplo, trigar um Lambda, chamar uma função Lambda que vai tomar uma ação automatizada, ou até mesmo o Amazon EMR para fazer um tratamento dos dados no meio do caminho, né? Um tratamento externo ao SageMaker, tem como a gente colocar hoje em dia no SageMaker Pipelines uma etapa justamente para trabalhar com isso. Outra seria aqui o suporte a ferramentas terceiras, de novo, voltando um pouco ao que eu falei antes, né? A gente quer que vocês continuem utilizando o que vocês se sentem confortáveis, né? Conseguir integrar as práticas que vocês já têm bem definidas ali e já trabalham há anos com elas. Então, por exemplo, integração com o GitHub, com Bitbucket, com Jenkins, esse tipo de coisa a gente está trazendo para o SageMaker Pipelines. A gente também tem projetos para trazer mais integrações com ferramentas terceiras também. Quarto ponto aqui é a possibilidade de rollback, tá? Para outras versões. Então, de novo, a gente quer testar, a gente quer ter agilidade, então a gente quer disponibilizar modelos rapidamente e a gente quer testar esse modelo. Se esse modelo não está indo bem, seja por causa do model shift ou qualquer outro problema que pode ter acontecido, ele não aprendeu de fato como eu queria que ele aprendesse, ou os problemas estão lá no começo, os dados que eu separei não eram representativos, eu quero voltar a uma versão que já sabia que funcionava, agora sim, dentro do SageMaker Pipelines, a gente consegue fazer o rollback de forma muito mais simples do que ter que fazer o deploy novamente do modelo antigo, sabe? Voltar o trabalho que já foi feito. E agora aqui, por fim, também uma nova feature que era muito demandada, era fazer um cross-account para trabalhar com implantação de modelos, tá? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Não só para machine learning, mas a AWS tem aqui uma boa prática que a gente costuma vender bastante, que faz muito sentido, que é segregar ambientes por contas diferentes. Então, ter uma conta de desenvolvimento, de homologação, de produção, até mesmo por projetos diferentes também, a gente fala para que seja bom para as empresas conseguirem separar, né? Então, um projeto ali voltado à visão computacional fica numa conta, um projeto ali voltado à Big Data, que fica em outra conta, então a gente quer separar isso. Mas essa separação estava trazendo algum problema ali com o Model Registry para a gente conseguir trabalhar no desenvolvimento e depois buscar esse artefato desenvolvido, né? E fazer o deploy dele numa conta de produção. Agora a gente também tem suporte para fazer isso cross-account, que foi um grande ganho nosso. Acho que falei bastante aqui também, gente. Perdão se ficou corrido ou não, mas de qualquer forma, acho que outra coisa que vocês vão ver hoje bastante, depois eu vou estar lá no XD Experts, conversem comigo. Eu não vou estar no XD Experts, mas eu vou estar no Deep Racer, que é do ladinho, então se quiserem vir conversar comigo também, tirar alguma dúvida. Agora eu vou passar a bola aqui pro Nogari, para ele apresentar um caso na prática. Beleza, valeu, meu. Pessoal, todos esses pontos que o João trouxe para cá, ele está mostrando ferramentas, mostrando de alguma forma como que vocês conseguem integrar isso à sua solução para resolver um problema específico. Seja um problema de treinamento do modelo, seja de criação aqui do seu fluxo de trabalho usando ali as esteiras de CI/CD para poder pegar desde o momento que você treina o seu modelo até o momento que você coloca ele em produção.
E aí a gente vai olhar agora um pouquinho como que nós, dentro do Banco Itaú, criamos a nossa implementação para poder fazer funcionar isso. Então esse nosso case aqui do Itaú Unibanco é justamente para poder mostrar para vocês como que foi feita, ou como que estamos usando as ferramentas da família SageMaker para criar esse ambiente end-to-end na publicação de modelos, desde o treinamento até a publicação dos nossos modelos. Tá? Eu separei em 3 tópicos essa nossa conversa. Primeiro eu vou mostrar os produtos que já estão habilitados dentro aqui da plataforma do Itaú Unibanco. Vou mostrar um case de sucesso específico para um problema e quais foram os ganhos que nós tivemos ao implementar isso aqui dentro da AWS. E vou mostrar os próximos passos que a gente está fazendo, ou que a gente está buscando, para colocar mais ferramentas ou mais produtos da AWS dentro do banco. Beleza? Vamos lá. Hoje, se a gente olhar para dentro do Itaú Unibanco e pensar em todo o arcabouço tecnológico que nós já temos, a gente está vindo aqui de produtos ou de ferramental tecnológico que está sendo desenvolvido desde a década de 70, década de 80, tem muita coisa antiga. E quando a gente pensa, principalmente em grandes bancos, né, a primeira memória, a primeira lembrança em questão de tecnologia que lembra ou que reflete a gente é mainframe. Né? Quem nunca pensa quando associa banco à tecnologia fala de mainframe, né? E a gente não está mais olhando só para isso. Já faz tempo que o banco está mudando, o banco está trazendo novas ferramentas. E essa integração que a gente tem com a AWS mostra isso na linha aqui do nosso time de ciência de dados. Quando eu olho para cá e eu penso, como que eu vou fazer? Vou pegar o que eu tenho lá no mainframe e vou trazer para cá para a AWS. Como que eu vou fazer uma coisa como essa? Eu posso fazer esse tipo de trabalho usando as ferramentas aqui para a questão de criação de modelos, a questão de treinamento dos meus modelos de ciência de dados, usando aqui o SageMaker. Então, o primeiro ponto desse que a gente habilitou foram os lugares de publicação dos modelos. Não foi o treinamento, porque a gente já tinha os nossos ambientes locais internos, né, rodando aqui no on-prem, que permitiam fazer o treino. Eu tinha equipamento, eu tenho ainda, né, ambientes para isso. Então eu precisava de alguma forma pegar esses modelos que a gente estava treinando, rodando on-prem, e levá-lo para fora. E conseguir colocá-lo dentro da AWS para servir os meus clientes, né, servir ali o correntista na ponta, desses benefícios que a área de negócio estava propondo. Quando eu olho para isso, a primeira coisa que a gente foi colocar foram esses ambientes de publicação. Então colocamos ali o SageMaker Endpoint e o Lambda Container ML. Esses foram os 2 primeiros lugares que a gente colocou para habilitar, que a gente habilitou para colocar o modelo em produção. Depois começamos a trazer novos benefícios, ou novas ferramentas, para que o nosso time de ciência de dados pudesse, de alguma forma, olhar para aquilo end-to-end. Então, aqui do lado está rolando a apresentação sobre Mesh. Esses dados que a gente tem no Data Mesh, eles estão na AWS, está sendo rodado ali com o nosso Lake. E onde que esses dados ficam dentro dessa nossa estrutura como um todo? Se vocês repararem, do lado direito ali desse diagrama, a gente tem 2 cilindros, né, representando aqui os bancos de dados, que no final das contas é o nosso Data Lake. E quando a gente fala desse Data Lake, eu estou falando aqui do CDP, né, do Cloudera Data Platform, estou falando do nosso Data Mesh, que o Moisés está apresentando aqui do lado, eu estou falando de qualquer fonte de dados que hoje a gente tem dentro do Itaú Unibanco para conseguir acessar ou para conseguir consumir esses dados. Reparem nesse diagrama, ele é um diagrama bastante complexo, que integra a nossa solução, a nossa plataforma, de ponta a ponta. Quando a gente começa a acessar esses dados, a gente começa a consumir os dados que a gente está por aqui, a partir do momento que eu faço o consumo do meu dado, eu preciso treinar meu modelo. Antigamente, né, quando a gente não tinha AWS ainda no banco, a gente fazia esses desenvolvimentos, ou treinamento do modelo, ou criação desses meus experimentos, local. Então a gente tinha ambientes locais no meu ambiente on-prem, que permitiam com que cientistas de dados fossem lá, provisionassem determinados recursos, fizessem ali o provisionamento computacional daquele poder computacional específico que eles precisavam, e aí eles podiam usar. Hoje, quando a gente olha para cá e eu preciso treinar meu modelo, eu consigo, de uma forma bastante dinâmica, escolher como que vai ser esse processo. E eu faço esse treino do modelo utilizando o SageMaker Studio. Hoje eu já tenho uma boa parte do time rodando o SageMaker Studio para fazer, de fato, o treinamento do modelo. Então ele consegue acelerar esse cenário, mantendo ali certos padrões de desenvolvimento, para que na hora que ele vai publicar esse modelo, que ele vem para o lado de cá, né, onde eu tenho ali meu pipeline de deploy, ele consegue seguir essas esteiras usando os pipelines. Ainda não está implementado, né, vocês vão ver daqui a pouquinho quais são os próximos passos, e entra o SageMaker Pipeline,
Mas hoje a gente está fazendo isso aqui com o Code Build, com o Code Commit e com o Code Pipeline, que são as ferramentas de DevOps mais tradicionais que a gente estava utilizando. Lembra que eu comentei lá atrás que você não precisa usar todo o stack ou todas as ferramentas do SageMaker para isso? Então, na nossa necessidade, no nosso desenho, a gente ainda não tinha isso implementado. Isso está no nosso roadmap para implementar lá para frente. Depois que a gente faz a publicação, eu preciso monitorar, eu preciso garantir com que essa observabilidade do meu modelo, ela está sendo seguida. Eu consigo ter auditoria para esse meu projeto. Então a gente consegue controlar isso a partir aí do meu catálogo de modelos, consigo controlar isso a partir ali das minhas validações, para garantir que, na hora de uma auditoria, na hora que eu precisar mostrar ou provar o porquê que alguma coisa aconteceu de uma determinada forma, eu tenho os logs disso, eu tenho os controles implementados. Então isso nos ajuda também a manter essa observability. Quando eu publico o meu modelo, eu preciso garantir a performance, né? O João mostrou agora há pouco, falou, puxa, como que eu, a partir do meu modelo, se eu estou tendo aqui um concept drift, eu estou tendo um data drift, meus dados estão mudando, como que eu monitoro, como que eu consigo interpretar esse tipo de alteração? A gente está fazendo o monitoramento disso. E aí, em um determinado momento, eu consigo, inclusive, gerar algumas triggers, né, gerar alguns alertas, para que o meu time de ciência de dados possa falar assim, puxa, olha só, esse modelo está tendo uma degradação da performance. Seja a performance qual seja que a gente esteja analisando. Começou a degradar, esse meu time de ciência de dados, que foi responsável por implementar o modelo, é alertado e a partir disso ele consegue atuar, né? Então, de ponta a ponta, quando a gente olha esse nosso contexto, a gente entrega uma solução desde o momento que o time de ciência de dados faz a coleta do dado, até o momento que ele faz a publicação e o nosso cliente começa a usar. Então a gente tem todo esse ponto rodando em cima desse fluxo. A gente tem muito benefício com isso. A gente tem alguns impactos bastante significativos que eu quero compartilhar com vocês. Antigamente, quando a gente olhava para o processo e tinha a nossa implementação sendo feita on-prem, qualquer alteração que eu precisasse, ou qualquer mudança naqueles ambientes, seja o ambiente de processamento, seja de inferência, seja para eu treinar, né, o meu modelo, eu precisava pedir, eu precisava abrir chamado, porque o ambiente do banco é totalmente governado, né? Então eu tinha ali um time que era responsável por fazer esse gerenciamento, e na hora que eu precisava alterar qualquer coisa, abria chamado, esperava o SLA desse chamado, e aí aquela implementação, aquela elasticidade que eu precisava ali, ela era feita, né? Ela era entregue para mim. Hoje em dia eu não preciso mais disso. Com o uso de tecnologias de cloud computing, eu consigo, dentro da própria conta do usuário, de acordo com a sua demanda específica, né, o seu desenvolvimento ali, o time de ciência de dados consegue chegar e fazer, olha, eu preciso mudar aqui, mudar essa máquina de processamento, mudar essa máquina de inferência, eu preciso aumentar a memória, aumentar o processamento, ele consegue ter essa flexibilidade. Isso foi um dos grandes pontos de impacto positivo que nós tivemos recentemente. Uso individualizado de recurso. Nesse ambiente que a gente tinha on-prem, a gente tinha ali concorrência, né? A gente tinha hardwares com uma certa limitação, né? Eram bastante fortes, são máquinas bastante potentes, só que mesmo assim, eu estou concorrendo essa quantidade de hardware que eu tenho para todos os mais de 300 cientistas do banco. Então, na hora que eu precisava fazer alguma coisa, às vezes eu tinha que concorrer, né? Então, eu tinha ali um recurso compartilhado. Agora, na AWS, a gente tem isso aqui individualizado. Então, qualquer pessoa que está no banco, que é do time de ciência de dados, que precisa utilizar, ela abre a sua conta, tem lá o seu centro de custo, e isso vai para a área dela. E ela consegue escalar isso da necessidade que ela precisa. Então, isso nos deu uma flexibilidade e nos deu aqui uma autonomia bem grande para resolver problemas. Uso do recurso sob demanda. Quando a gente tem esse nosso ambiente on-prem, aquele hardware, né, aqueles servidores, sendo usado ou não, a gente gastou dinheiro com ele. A gente foi lá e comprou aquele equipamento demorou para chegar, ele foi configurado, ele está sendo gerido, ele está gastando energia, está gastando ar-condicionado, ele está gastando um monte de coisa ali. Quando eu levo isso para o meu processo de nuvem, eu tenho essa flexibilidade e eu uso somente o que eu preciso. Então eu evito ter o desperdício de hardware, o desperdício de dinheiro. A gente consegue ter uma eficiência financeira muito boa. E o banco adora isso, né? A gente trabalha com eficiência financeira. A gente cuida do dinheiro das pessoas que estão apostando na gente e a gente cuida do nosso dinheiro também, que faz parte da nossa cultura. Então, esse nosso contexto, esse nosso cenário, ele faz parte desse ciclo de vida do projeto de ponta a ponta, desde o momento que a gente acessa o dado para fazer um trabalho, até o momento que a gente publica o modelo e acompanha esse cenário. E o suporte da AWS que nos dá
né, dado o tipo de trabalho que a gente tem. Então, você olhar para os tipos de suporte, você tem lá o Basic, o Developer, o Business e o Enterprise, e tem o Enterprise On-Ramp, né, que é mais recente. O nosso Enterprise. Então, a gente tem processos que, às vezes, a gente tem que acionar o time da AWS, eles têm um SLA de 15 minutos para ajudar a gente a resolver. Então, demandas dessa, de alta criticidade, elas têm que estar sendo trabalhadas com a alta criticidade que, de fato, ela tem. Né? Então, a gente consegue olhar e ter esse tipo de benefício quando a gente olha para as mudanças que nós trouxemos do ambiente on-prem para o ambiente local, o ambiente de nuvem. Tá? O case que eu quero compartilhar com vocês aqui, uma coisa super rápida. A gente já migrou mais de 10% do nosso time de ciência de dados aqui para a AWS. Essa migração, às vezes você fala assim, puxa, só 10%, né? Mas 10% dentro de um banco que tem 100 anos é uma coisa interessante já. A gente está falando aqui de um público que tem uma cultura de ser um pouco mais tradicional na questão relacionada ali à implementação. Então a gente tem alguns comportamentos que a gente precisa ajustar. E a gente está fazendo isso. Estamos trabalhando ali com implementações, com programas beta, com programas de pessoas que têm interesse em usar aquela ferramenta, de começar a testar, começar a validar, ver o impacto positivo dessa implementação e depois a gente começa a tombar isso para o banco de uma forma como um todo. Né? Então isso está trazendo bastante benefício. E o uso do SageMaker Studio aqui nessa ferramenta, né, na plataforma de experimentação, já tombar esses 10% é um número bastante significativo para nós enquanto plataforma. E aí agora, né, com os resultados muito positivos que a gente está encontrando, a gente vai conseguir tombar cada vez mais pessoas para trabalharem nesse novo ambiente, ao invés de trabalhar no ambiente de experimentação local. Né? Na parte de publicação dos modelos, a gente já publicou mais de 100 modelos na plataforma nova, né? Isso publicação em prod, sem contar os modelos que a gente ainda não levou para a produção, que às vezes tem um impacto que não é com dado produtivo ou que é uma experimentação para fazer um teste de hipótese, esses aqui acabam nem entrando nessa nossa conta, né? Esses mais de 100 modelos. Mas 100 modelos que a gente fala, são 100 modelos de fato em prod, que estão atendendo vocês na ponta, vocês como clientes, vocês como correntistas. Estão sendo impactados por mais de 100 desses modelos já publicados aqui em produção. O case que eu queria trazer para vocês aqui, né, falando sobre esses impactos positivos, é um case que mostra sobre como que a gente fez as análises ali dos grupos econômicos. Então, imagine que o banco vai fazer de alguma forma aqui um empréstimo e ele precisa analisar quem são as pessoas que estão pedindo aquele empréstimo. E aí você tem relacionamento entre pessoas, você tem ali um comportamento que às vezes você tem um sócio, esse sócio tem outro sócio numa outra corporação, numa outra empresa, numa outra atividade. Então a gente precisa rodar esse grafo, né, fazer essa análise como um todo, para ver se existe um risco ou não de fazer aquele empréstimo, para ver vazamento de imagem, para ver problema, ver se a gente vai ter alguma coisa idônea acontecendo por ali. Então, esse tipo de processo a gente rodava anteriormente local, né, fazia isso no nosso ambiente on-prem, e a gente demorava ali muito tempo. Quando a gente rodou esse experimento, né, fazendo aqui esse nosso código já na AWS, evitando ali concorrência, evitando a concorrência computacional, evitando todos os gaps que nós tínhamos no ambiente on-prem, a gente conseguiu reduzir ali em mais de 15 vezes o tempo que era necessário para rodar esse grafo, para poder processar esse nosso cenário. E fizemos isso no SageMaker Studio. Então a gente teve um ganho de performance bastante significativo na hora que a gente implementou isso. O ajuste do poder computacional de forma autônoma, né, repetindo o que eu falei agora há pouco. Então, durante esse processo, a gente conseguia ali ajustar, né, seja crescer ou diminuir o poder computacional, dado a necessidade que a gente tinha para o case, e a eliminação de ociosidade de recurso. Então, na hora que você está rodando, né, como eu comentei agora há pouco, você está desenvolvendo o seu modelo, fazendo o seu projeto, às vezes você não precisa rodar ele no final de semana, você não precisa rodar ele à noite, você roda ele naquele horário comercial. E aí, se você está rodando on-prem, aquele hardware, aquele poder computacional ali já foi pago. Você usando ou não usando, ele está ali. Né? Então, você acaba gastando isso. Então, essa eficiência, ela traz esses benefícios para a gente como um todo, quando a gente olha para nossa questão de eficiência e benefícios, né, do uso da plataforma AWS. E aí, para próximos passos que está no nosso roadmap, sempre lembrando daquele diagrama que eu acabei de mostrar para vocês, né, esses próximos passos nossos, eles estão muito focados aqui em a gente conseguir, de uma forma direta, abrir ou permitir com que o time consiga estender as suas necessidades com o SageMaker Experience.
O João trouxe para a gente agora um pouquinho ali, né, do SageMaker Pipeline, falou um pouquinho do Experiments. Nós estamos olhando para isso. Eu preciso em algum momento começar a fazer esses experimentos e fazer o tracking, né, fazer o acompanhamento dele dentro de uma forma nativa. Estamos avaliando se as características que o SageMaker Experiments tem, elas se adequam à nossa necessidade aqui no banco, se a gente consegue encaixar a demanda que a gente tem, porque o banco ele tem um monte de especificidade. O banco tem um monte de característica que eu preciso ajustar para que essa ferramenta, para que esse produto, ele vá para frente, né? Então, eu preciso validar algumas coisas. E o SageMaker Experiment está numa fase dessa. A gente está habilitando, a gente está olhando para poder homologá-lo e colocar para fazer esse acompanhamento dos nossos modelos. SageMaker, o Endpoint Serverless Inference. Da mesma forma que a gente busca evitar a ociosidade e aumentar ali o poder computacional e ter eficiência financeira, a gente está olhando para trabalhar com processos serverless que vão permitir com que, na hora que eu precisar fazer uma inferência, e aí pensando aqui, né, nesse meu SageMaker Endpoint Serverless Inference, falo, puxa, como que eu faço isso? Né? Como que eu consigo ter uma eficiência financeira, mas atendendo o meu cliente na forma que ele precisa, ou na demanda que ele tem? Então, às vezes, eu vou fazer uma abertura de conta, eu vou fazer algum processo que usa um modelo de inteligência artificial, né, um modelo de machine learning, só que eu sei que esse processo aqui vai ser chamado algumas vezes no dia e nunca vai ser chamado à noite, nunca vai ser chamado ali de final de semana, porque não tem operação bancária, né, em alguma determinada desses horários. Eu não preciso estar com esse server, né, o meu ambiente rodando para isso. Então, eu posso deixar ele server ou serverless, e aí na hora que precisar alguém chamar esse recurso, e aí sim, ele sobe e responde o pedido. Então, na hora de fazer esse processo, a gente precisa entender quais são os modelos, se é um modelo crítico, se é um modelo que permite eu ter essa flexibilidade, se é um modelo que dá para a gente ter esse tipo de ajuste, sem impactar meu cliente, sem impactar o correntista na ponta, sem impactar vocês, que são usuários, são clientes aqui do banco, né? Outra coisa é o Asynchronous Inference. Em algum determinado momento, você precisa criar ou você precisa publicar um modelo que ele vai rodar ali por um processo assíncrono, então você não precisa necessariamente fazer a chamada, ele vai processar e vai te devolver aquilo em tempo real, né, ou em near real time. Você pode processar e você pode esperar um pouco para isso. E em cargas que são ali acima de 15 minutos ou com um workload, né, uma carga de dados ali um pouco maior do que 1 GB para fazer esse teste, fazer essa inferência, a gente pode usar o Asynchronous Inference. E a gente está avaliando isso para ver onde que isso se encaixa na nossa necessidade. Entender as demandas para ver quais são as premissas que a gente vai utilizar para poder consumir e fazer a publicação desse produto. O SageMaker Data Wrangler. Durante o nosso processo de desenvolvimento, se vocês lembrarem daquele diagrama, a gente acessava o dado e lá em cima tinha todo um fluxo, né, na parte superior daquele diagrama, um fluxo com as minhas fases, desde o momento da minha análise exploratória descritiva até o momento quando eu faço o consumo, de fato, ali daquele modelo, a publicação daquele cenário. Quando eu publico isso, quando eu faço essas iterações, o meu cientista, né, o time de ciência de dados, ele vai ter um monte de ferramenta. O Data Wrangler ajuda nisso, ajuda a gente a entender como que esses dados estão sendo trabalhados, estão sendo consumidos, para garantir que padronização, garantir com que a forma como está sendo trabalhada, ela siga um determinado padrão e siga as demandas necessárias para fazer análise exploratória descritiva, fazer data augmented, fazer o meu processo de feature engineering. Então eu preciso entender aqueles meus dados. E o Data Wrangler nos ajuda nisso. O Feature Store está muito ligado ao meu Data Wrangler, né? Eu pulei o pipeline de forma específica, tá, gente? Não pulei porque eu esqueci, não. O Feature Store está muito ligado ao Data Wrangler, porque dentro do Data Wrangler eu posso criar variáveis novas, então eu posso juntar 2, 3 variáveis em um determinado entendimento e eu posso armazenar isso no meu Feature Store. O Feature Store ele é um organizador, é um gerenciador dessas minhas features, né, gerenciador aí dos meus dados, que permite eu entender como que esses dados estão sendo trabalhados e eu armazeno isso numa foto daquele momento. Então, na hora que eu precisar lá na frente fazer, puxa, quais foram os dados, ou quais foram os parâmetros, quais foram as configurações que eu tive para um determinado modelo, eu consigo voltar no meu Feature Store e entender, para este modelo foi usado aqui esta configuração. E aqui o Feature Store eu tenho essa foto, né, eu tenho esse registro. Então eu consigo voltar a entender aquele comportamento. O SageMaker Model Monitor,
ele é uma outra ferramenta que a gente está avaliando, implementando para garantir que esse monitoramento do modelo, seja para data drift, seja para concept drift, seja para análise de como está o comportamento do meu dado, né? Então eu estou dando um data shift em alguma coisa, eu consigo acompanhar por aqui. E esse comportamento do meu modelo, ele precisa ser auditado, ele precisa ser garantido dentro da governança do nosso processo. Quando eu amarro todas essas ferramentas, eu posso criar isso da forma mais tradicional de DevOps, que é Code Builder, o Code Pipeline, o Code Builder, o Code Commit e o Code Pipeline, né? Então, quando eu olho o Code Builder para processo de CI, o Code Commit para o meu Git aqui da AWS e o Code Pipeline para fazer de fato ali o meu processo de CD. Quando eu integro essas ferramentas aqui, eu posso fazer de uma forma tradicional. Fala, Moisés, tudo bem? E aí, galera, tudo bom? Quando eu integro isso aqui dentro dessas 3 ferramentas, eu consigo fazer de uma forma mais tradicional para DevOps. Se eu quiser fazer isso de forma nativa para a ferramenta de AWS, o processo de CI/CD for ML, eu uso o SageMaker Pipeline. Foi o ponto que o João trouxe mais cedo, dando ali os detalhes, aquelas 5 novas ferramentas, aqueles 5 novos produtos dentro do SageMaker Pipelines, né? E com isso, a gente consegue integrar aqui as ferramentas do SageMaker e entregar para o nosso cliente na ponta toda a minha esteira, desde o momento do acesso ao dado, usando as coisas de mesh que o Moisés está apresentando aqui do lado, até o momento de eu publicar o modelo e fazer o acompanhamento dele. Aquele diagrama, ele integra esse ambiente, né, de ponta a ponta. Eu tenho ali o meu Total Life Cycle do desenvolvimento de modelos de ciência de dados dentro do Banco Itaú. Então, quer complementar alguma coisa, João? Acho que esse era o último slide de conteúdo que eu tinha para trazer para cá. Exatamente. Se quiser passar já também. Então, muito obrigado a todos que vieram aqui assistir nossa sessão. A gente sabe que tem uma boa concorrência aqui de várias outras sessões acontecendo ao mesmo tempo. Algumas delas até se interagem entre si aqui no palco, pelo jeito. Então, muito obrigado a todos que vieram falar conosco. Novamente, por favor, venham conversar com a gente. A ideia principal que a gente tem não é mostrar uma receita de bolo que vocês devem seguir, né? A gente mostrou aqui várias possibilidades, porque vai fazer sentido para cada time, para cada empresa, para cada indústria que a gente estiver trabalhando. Então, conecte-se com a gente. Com certeza vai ter alguma coisa que a gente pode retirar daqui de valor para vocês. E com certeza tem muitas outras coisas que a gente consegue customizar, criar do zero aqui junto e chegar numa resposta tão grande, tão boa quanto o caso de sucesso que o Nogari trouxe para nós, tá? Então, novamente, se quiserem conversar especificamente comigo, eu vou estar lá no Deep Racer. Eu vou estar por aqui, eu vou estar andando aqui pelo evento, aqui pelo espaço. Mas também, né, da mesma forma como o João aqui comentou, quiserem bater um papo, quiserem conversar, estou super aberto. Aqui tem o meu LinkedIn, talvez fique mais fácil, caso vocês queiram pegar uma pergunta específica, tirar alguma dúvida ali mais pontual, fique à vontade para conectar, para mandar mensagem no LinkedIn. Eu respondo todo mundo que manda pergunta lá, às vezes demora um pouquinho, porque a agenda da gente é super corrida, né, de trabalho, reunião o dia inteiro, então acaba às vezes demorando um pouco para a resposta, mas eu sempre respondo todo mundo. Fique à vontade para mandar mensagem para mim. Eu vou estar por aqui também o dia inteiro. Caso vocês trombarem comigo aí no corredor, a gente tomar um café, fiquem, né, à vontade para isso daí, beleza? Galera, obrigado. Espero aí que o conteúdo tenha sido interessante, trazer essa visão, né, de como que a gente usou as ferramentas da AWS para implementar soluções aqui no banco. E qualquer coisa, estamos por aí. Valeu, pessoal. Até mais, gente.